Eu sou Silvia Passoni, professora formada em Ciências Biológicas pela Unesp de São José do Rio Preto há mais de 30 anos e neste mês de setembro trabalho junto aos alunos a campanha do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Neste vídeo nós estaremos conversando a respeito de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, doenças que têm tratamento, mas que ignoradas podem levar a consequências trágicas. Depressão e ansiedade são doenças que têm causas emocionais e podem ser diagnosticadas e tratadas por médicos como psiquiatras e psicólogos, devolvendo às pessoas a vontade de viver. A depressão é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios do sono e do apetite. Então a pessoa fica sem vontade de comer, sem vontade de sair de casa, está sempre se achando feia, está sempre se culpando por tudo que dá de errado na sua vida e ela fica nessa tristeza, nessa falta de vontade. Tudo para ela parece cinza, tudo para ela não tem cor, tudo para ela é parado, é triste. Então isso é a depressão. É importante distinguir a tristeza patológica daquela transitória, provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. Então, uma tristeza que não é patológica, que não é doença, ela vem e vai embora. Por exemplo, brigou com os colegas na escola, ficou triste, ficou emburrado por algumas semanas. Aquilo passou, foi embora. Discutiu com alguém em casa, com algum familiar, ficou triste, ficou aborrecido, mas daí 2 semanas, 1 mês no máximo, aquela tristeza acaba. Agora, a depressão ela é diferente. A depressão, a pessoa está o tempo inteiro triste, muitas vezes não tem um motivo aparente, não tem uma causa aparente, uma causa física. E a pessoa ela está sempre triste, sempre chorosa, sempre se lamentando e não sai daquela tristeza. E aquilo dura 1 mês, 2 meses, 3 meses e aí a gente já tem que ficar alerta e entender que aquela tristeza não é uma tristeza normal, que tem alguma coisa errada com aquela pessoa. Na maioria das vezes, a pessoa com depressão vai ouvir as seguintes frases: você precisa tomar um ar. Já tentou simplesmente não ter depressão? É muito drama por nada, toma uma atitude. Você é preguiçoso, é só sair dessa cama. Porque quem está à volta não entende que aquela tristeza é algo que dói lá dentro, né? Dentro da alma, que não é preguiça, que não é falta de vontade, é uma tristeza que consome toda a energia da pessoa. Então, o desconhecimento do que é depressão e que a depressão é uma doença leva as pessoas que estão no entorno, sejam familiares ou amigos, a acabarem pensando que aquilo é falta de vontade e preguiça, ou frescura, e na verdade não é. Trata-se de um problema depressivo que requer atenção e cuidados médicos. Veremos agora uma história em quadrinhos cujo título é Eu Tenho Transtorno de Ansiedade e Depressão. Esses quadrinhos foram feitos pelo cartunista Nick Sessuki, ele é australiano, e ele recebeu a carta de uma garotinha que ela tinha transtorno de ansiedade. E como a mãe dela não compreendia o que era isso,
ela escreveu essa cartinha para ele num tom assim de desabafo. E ele pegou a história dela e transformou em quadrinhos e publicou isso na internet. Está disponível na internet para quem quiser ver, quem quiser baixar, para explicar para as pessoas o que é o transtorno de ansiedade e depressão. Então, a nossa garotinha tem transtorno de ansiedade e depressão e ela está nos dizendo que mesmo com a medicação, ainda há aqueles dias em que ela não tem forças para sair da cama, porque a ansiedade e a depressão roubam, tiram toda a energia que ela tem e ela não tem vontade, ela não tem ânimo para sair da cama. E ela continua dizendo que eu não consigo ter a energia ou a motivação para fazer qualquer coisa. E nós observamos pelo desenho que ela está sempre se sentindo oprimida, constrangida, sempre desanimada, sempre triste, porque pelo desenho parece que a ansiedade e a depressão estão sempre sim espremendo ela, espremendo a vontade que ela tem, né? Sufocando ela. Acho que essa seria a palavra correta para nós usarmos aqui. Então ela se sente sufocada. E aí a mãe dela vai aparecer dizendo coisas do tipo assim: mas você estava tão feliz e cheia de energia ontem, fez tantas coisas. E ela diz que então ela se encolhe e só de pensar na mãe dela falando isso, ela perde a vontade de fazer qualquer coisa. Então é onde a gente diz, né, que as pessoas que estão ao lado, familiares e amigos, não conseguem compreender qual é a profundidade dessa dor, dessa tristeza que a pessoa que tem depressão ou que tem o transtorno de ansiedade sentem. Então ela vai dizer para a mãe dela que a depressão e a ansiedade são jogadoras de um time que jogam sempre contra ela. E que o único objetivo delas é me colocar para baixo. Então ela se sente esmagada, ela se sente pisada, ela se sente que foi chutada e ela está sempre para baixo, sempre sem energia, sempre desanimada. Mas tem dias que elas parecem que a deixam paranoica e a fazem se sentir inútil, porque surgem pensamentos na cabeça dela do tipo assim: eu só vou falar uma coisa rapidinho, não é nada não, mas eu tenho quase certeza que os seus amigos falam mal de você pelas suas costas. Mas tudo bem, eles devem estar se divertindo muito mais sem você mesmo. Quem nunca teve essas ideias? De achar que os amigos não gostam da gente, de achar que os amigos falam da gente pelas costas, de achar que a gente não faz falta para ninguém, de achar que ninguém repara na gente, de pensar que nós somos invisíveis. São ideias que deixam a gente às vezes paranoico e que a gente precisa parar e pensar um pouquinho. Mas será que isso é verdade mesmo? E se não for, por que eu estou pensando nisso, né? Então ela está dizendo que como que ela se sente em alguns dias que ela tem essa paranoia, essas ideias, esses pensamentos repetitivos. E nesses dias, elas roubam toda a minha energia, minha motivação também. E cara, eu tô surtando. Se ela contar para alguém sobre isso, e o outro diz, fica fria, eu também peguei a motivação dela. Então vejam que a ansiedade e a depressão tiram toda a energia e a motivação. E o que acontece? A pessoa não tem vontade sequer de falar o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Ela só quer ficar deitadinha, quietinha lá no quarto dela, sem que ninguém venha incomodá-la, né? E muitas vezes a gente tem essa sensação, e muitas vezes a gente ouve que nós somos preguiçosos, que a gente não faz nada.
Não é assim que passa às vezes conosco? Se a gente refletir. Porém, ocorre às vezes que elas resolvem sair de férias. E aí nós temos aqui o quadrinho. A ansiedade e a depressão pegam um barquinho e vão sair de férias, né? Por que que isso acontece? Porque a ansiedade e a depressão, elas têm um pico. Esse pico pode levar aí uma semana, 10 dias, 15 dias, um mês. E a gente fica totalmente ligado naquela situação. Quando esse pico passa, a gente cai numa prostração. E nós vamos ver por que que isso acontece mais lá para frente. Então, quando elas dão uma trégua, a menininha diz que ela nunca sabe quanto tempo isso vai durar. E o que que ela faz então? Ela recobra um pouco da energia, um pouco da motivação dela e ela começa então a reagir. É onde ela volta a ter vontade de viver, vontade de fazer as coisas, mas ela nunca sabe quanto tempo essa vontade vai durar. Enquanto durar essa motivação, enquanto durar essa alegria que retornou, essa vontade de viver que retornou, ela vai fazer um monte de coisas. Ela vai se arrumar, ela vai para a escola animada, ela vai conversar com os amigos, ela até vai sair para alguma festinha. E aí todo mundo fica pensando assim, nossa, outro dia ela não saiu do quarto, agora ela já está indo para a festinha. Nossa, acho que ela realmente melhorou. Acho que era só uma frescura. E aí as coisas então acontecem. Ela consegue fazer muitas coisas e ela se diverte e ela interage com a família e ela interage com os amigos e naquele mês ela vai bem na escola e ela tem uma vontade imensa de viver, enquanto a depressão e a ansiedade saíram de férias, ou seja, a crise passou e ela entrou numa fase mais tranquila. Porque ela nunca sabe quando que essa crise vai voltar de novo. E aí nós temos aqui o quadrinho, né, mostrando a ansiedade e a depressão tentando voltar. Porque elas pensam assim, elas dizem, né, os personagens, quem se importa? Nada faz sentido mesmo. E esse bem-estar, essa alegria pode durar algumas horas ou pode durar alguns dias ou semanas. Então, como ela nunca sabe quando as crises começam e quando as crises terminam, ela aproveita os momentos que ela está bem e nos momentos que ela não está bem, ela acaba se deixando ficar na cama, trancada no quarto, às vezes não come, às vezes come demais. Então a gente observa que as crises de ansiedade e depressão, elas têm picos, picos que a pessoa não quer fazer nada, não quer conversar com ninguém, não quer ver ninguém. Passa essa fase, vem aquela fase que a pessoa parece que renasceu, parece que ela se curou, parece que está tudo bem. E a gente vai ver que não é bem assim agora nos próximos slides. Vamos ver a diferença dos sintomas da ansiedade e da depressão. Na ansiedade, as pessoas têm medo de morrer, têm uma inquietação permanente, uma preocupação excessiva com o que vai acontecer no futuro. A pessoa se sente acelerada, parece que o tempo para ela é curto, o dia passa rápido, parece que ela não consegue fazer tudo o que ela precisa e aquilo lhe causa angústia. E uma sensação de algo ruim que pode acontecer a qualquer momento. E a pessoa fica o dia todo com essas sensações. Já na depressão é o contrário. A pessoa tem o desejo de morrer, ela tem uma tristeza profunda que nada traz alegria para ela. Ela desiste
do hoje e fica presa nas coisas que aconteceram ao passado. Ela tem uma apatia, uma falta de vontade de fazer qualquer coisa que se propõe a ela. E uma sensação imensa dentro dela de um vazio existencial, que nada para ela preenche, nada para ela tá bom, nada para ela tá legal. Então vejam que são sensações e sentimentos diferentes. Na ansiedade a pessoa é muito acelerada e na depressão é o contrário, a pessoa é desacelerada, é apática, tem vontade de morrer, tem uma tristeza constante. Há algumas substâncias, como a noradrenalina, serotonina e dopamina, que são produzidas no nosso corpo e que são responsáveis pelas sensações de bem-estar, de medo ou de tristeza. Essas substâncias, elas vão atuar no sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele é responsável pelas alterações no nosso organismo em situações de estresse e vai nos deixar em estado de alerta, preparados para fuga. Ele aumenta a frequência cardíaca e ele libera adrenalina, que é aquilo que faz o nosso coração bater mais rapidamente. O sistema nervoso parasimpático é o contrário, ele tem a função de fazer o nosso organismo a voltar à situação de calma. Então, ele vai diminuir a frequência cardíaca e vai diminuir a produção da adrenalina. A noradrenalina, ela é produzida na medula da glândula suprarrenal ou por neurônios nos gânglios do sistema nervoso simpático e vai ser liberada diretamente na corrente sanguínea. Por isso que a gente vai ficar assim, agitado, pronto para ação, o nosso coração vai bater mais rápido, nós vamos respirar com mais rapidez, nós vamos estar o tempo todo em vigília, acordados, né? Essa é a sensação da ansiedade. Vai nos causar irritação, vai nos dificultar o raciocínio de uma certa maneira, porque a gente vai estar sempre agitado, prontos para correr ou para fazer alguma coisa, e o dia passa e a gente continua com aquela sensação. A gente deita, não consegue dormir, a gente senta, não consegue assistir uma televisão, não consegue assistir um filme, né? Essa vai ser a reação que a noradrenalina provoca. A serotonina, ela é produzida ali no sistema nervoso parasimpático, vai atuar ali e ela é produzida diretamente pelos neurônios serotoninérgicos no sistema nervoso central e em células da mucosa do intestino. E ela tem essa função aí de controlar, né, os nossos impulsos do sono. Como ela está atuando ali no parasimpático, então vai diminuir a frequência cardíaca, vai diminuir a frequência respiratória, vai dar sonolência, vai dar aquela moleza, vai diminuir o apetite. Tudo isso é função da serotonina. E a dopamina, ela é produzida no cérebro e ela é responsável pela sensação de prazer, pela tomada de iniciativa para fazer as coisas. Então, essas substâncias que vão atuar para que nós tenhamos um equilíbrio no nosso corpo, para que nós estejamos bem. Quando essas substâncias são produzidas na quantidade correta, então nós temos um equilíbrio, temos uma vida normal. Quando uma delas falta, é produzida em menor quantidade, ou duas delas produzidas em menor quantidade, nós vamos ter essas sensações ou de ansiedade, irritabilidade, ou de apatia, sonolência. Então, elas estão diretamente ligadas às sensações de ansiedade ou sensações
de depressão. Quando a quantidade da dopamina é pouca, é pequena no nosso corpo, então nós vamos ter dificuldade em ter vontade de fazer as coisas, de sentir prazer em sair com os amigos, em comer uma coisa que a gente gosta, em ouvir uma música. Então a gente tem essa diminuição da sensação de prazer. Vejam que essas substâncias são substâncias químicas, são produzidas pelo nosso cérebro e são jogadas na corrente sanguínea ou transmitidas através dos neurotransmissores e vão gerar essas reações, essas sensações, e que a falta ou o excesso delas vão provocar mudanças no nosso corpo. Então, isso está ligado, de novo eu repito, às sensações de ansiedade ou de depressão. Muito bem, nós vimos no slide anterior onde são produzidas as substâncias noradrenalina, dopamina e serotonina, o que elas fazem no nosso organismo e a importância delas para o nosso equilíbrio emocional. O que pode causar a diminuição da produção dessas substâncias, resultando na ansiedade ou na depressão. Quais fatores, quais são as causas que diminuem a produção dessas substâncias químicas no nosso cérebro? As causas podem ser biológicas, psicológicas ou socioculturais. Biológicas, problemas nos neurotransmissores e neuroreceptores, alguma deformidade, falta, morte deles por acidente, etc. Também o estresse pode provocar isso nos neurotransmissores, causar a morte dos neurotransmissores. Alterações nos ritmos biológicos das pessoas. Algumas pessoas se dão bem dormindo 12 horas por dia. Outras pessoas com 5 horas por dia é o suficiente. Se você altera o ciclo do sono, essas pessoas vão ter problemas de ansiedade, depressão, porque elas não dormiram o suficiente. E durante o sono, nós também produzimos hormônios importantes para regular os ritmos biológicos do nosso corpo. E a genética da pessoa, que às vezes influencia na quantidade de neurotransmissores, neuroreceptores, produção dessas substâncias químicas que nós falamos. A outra causa psicológica vai estar ligada ao luto, agressividade e culpa. Luto, quando morre alguém que nós gostávamos muito, alguém da família, um animalzinho que a gente tinha muito amor, era muito apegado. Aquilo nos causa uma tristeza, nos causa uma descompensação emocional e pode diminuir a produção desses neurotransmissores ou dessas substâncias. A agressividade. A agressividade aqui é em relação à dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar mudanças que acontecem na vida, seja mudanças de emprego, seja mudanças nos relacionamentos, seja filhos que eram pequenos e crescem, viram adultos, e a pessoa não consegue administrar aquilo dentro dela, então ela se torna agressiva e violenta, porque ela não consegue compreender, ela não consegue lidar com as mudanças. E culpa por coisas equivocadas que as pessoas fazem e que ficam remoendo aquilo ali o tempo todo, e isso também vai causando um estresse dessas células, que são células muito delicadas, que produzem essas substâncias importantíssimas para o nosso equilíbrio. E socioculturais, as pressões da vida cotidiana, a violência, o desemprego, a cobrança social da postura do homem, da postura da mulher, da postura do adolescente, da postura da criança, as pressões de uma forma geral. E os desajustes na vida profissional. Às vezes a gente está trabalhando numa coisa que a gente não gosta, às vezes a gente gosta do que a gente faz, mas nós temos dificuldade de relacionamento com os colegas de trabalho. Então, são situações que nos causam desconforto
E esse desconforto, quando ele não é trabalhado, quando ele não é aceito, quando ele não é equilibrado, ele acaba atuando sobre a produção dessas substâncias que nós estávamos falando e vem a desencadear os processos de ansiedade e depressão. O que é a síndrome do pânico? Nós já falamos de depressão e ansiedade, agora vamos entender o que é essa síndrome. É um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja um motivo algum para isso ou sinais de perigo eminente. Os sintomas das crises de pânico podem ser sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente, sensação de estar fora da realidade, dormência, formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, palpitações, ritmo cardíaco acelerado, sudorese, tremores, falta de ar, sufocamento, calafrios, ondas de calor, náuseas, dores abdominais, dores no peito e desconforto. Olha que sintomas terríveis, né? A pessoa quando está assim, ela tem a sensação de que ela está tendo um infarto e muita gente acaba indo parar no hospital por conta dessa síndrome. E o que causa a síndrome do pânico? De onde vem isso, né? Como é que isso ocorre? As causas exatas da síndrome do pânico são desconhecidas ainda, embora a ciência acredite que um conjunto de fatores possa desencadear o desenvolvimento desse transtorno, como, por exemplo, a genética, o estresse, o temperamento forte e suscetível ao estresse, mudanças na forma de como o cérebro funciona e reage a determinadas situações. Então, como a gente vê, não existe ainda por parte da ciência uma certeza de que o que ocasiona, o que dispara esse gatilho, o que causa essa síndrome. Mas nós observamos que é um conjunto de coisas que vão acontecendo ao longo de um tempo e num determinado momento esse gatilho dispara. E essas causas todas nós já vimos, né? Causas biológicas, psicológicas, causas socioculturais, que estão todas juntas aí e que a gente tem dificuldade de lidar com isso, principalmente hoje em dia, que nós temos uma geração bastante tecnológica, todo mundo plugado o tempo todo mundo ansioso para postar a foto mais bonita, o vídeo mais legal, para curtir isso, aquilo, e a gente não consegue se desligar do celular e deixar ele quietinho e ter momentos de silêncio, momentos de leitura, momentos de reflexão, momentos para ouvir uma música calma, que acalme a nossa mente, que silencie os nossos pensamentos, para que nós nos desliguemos de tudo isso, de todo esse barulho, de toda essa falação, de todas essas coisas que ocorrem ao tempo inteiro. Isso vai provocando na gente e na nossa mente um cansaço, um estresse, que ao longo de um período a gente não percebe, mas num determinado momento ele dispara esse gatilho e essa síndrome surge. E a gente fala assim, mas eu não tinha isso, como isso aconteceu? É porque a gente não para pensar nos acontecimentos que foram ocorrendo que dava sinais de que poderíamos ter uma crise de pânico. Para isso, a gente precisa se conhecer. E como que a gente se conhece? Saindo da internet, parando um pouco e começando a identificar. Pega lá um caderninho e escreve. Como eu estou me sentindo hoje? Eu estou triste? Eu estou alegre? Por que eu estou triste? Por que eu estou alegre? O que causou a minha tristeza? O que causou a minha alegria? Por que eu estou brava ou bravo? Por que eu estou irritado? O que causou isso?
Será que eu não poderia ter feito de uma outra maneira? Será que eu não poderia ter reagido de uma outra maneira? E se eu tivesse reagido assim e não tivesse reagido daquele jeito? Isso, gente, é autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você entende os seus sentimentos, você é capaz de ter controle sobre as suas ações, sobre as suas emoções. Isso é muito importante nos dias de hoje, para que a gente evite, né, para que a gente se precavenha dessas crises e desses problemas que nós estamos discutindo aqui nesse momento. E aí, existe tratamento para depressão, ansiedade, síndrome do pânico? Sim, existe. Ele passa por uma consulta com um psiquiatra. E para que eu vou me consultar com um psiquiatra? O pessoal diz assim que psiquiatra é médico de louco. Não é não. O psiquiatra é um médico que estudou o cérebro e as emoções e as reações químicas do cérebro, e através de um questionário que ele vai fazer com a gente, ele vai analisar o nosso problema emocional, ele vai esclarecer as dúvidas sobre o nosso desequilíbrio emocional e ele vai prescrever uma medicação. De que medicação que a gente está falando? De uma medicação que possa repor a noradrenalina, a serotonina, para que nós possamos, para que o nosso organismo volte ao equilíbrio e nós possamos ter respostas melhores, né? É essa medicação que ele vai passar para a gente, porque por algum motivo nosso organismo parou de produzir essas substâncias, que são as substâncias necessárias ao equilíbrio, ao bem-estar, à qualidade de vida. Em seguida, na continuidade do nosso tratamento, nós também necessitamos buscar a ajuda de um psicólogo. Para que nós vamos buscar um psicólogo? Para cuidar da nossa saúde emocional, para melhorar os relacionamentos, para desenvolver habilidades, enfrentar a ansiedade, o medo e a depressão, para nos autoconhecermos, para superarmos obstáculos, para lidarmos com mudanças e superarmos as dores. Ai, não posso conversar com a minha vizinha, com a minha mãe, com a minha colega? Não pode. Sabe por que não pode? Porque o psicólogo, ele é um médico que ele estudou o cérebro, o funcionamento do cérebro, as emoções, como elas são formadas, e ele aprendeu técnicas para conversar com a gente, para nos ajudar a encontrar caminhos. E o psicólogo, ele não julga, né? Ele não nos julga por aquilo que nós estamos falando. Já o amigo, o vizinho, o parente, ele sempre vai tomar partido, ele sempre vai julgar. Por isso que é importante conversarmos com o psicólogo. E o psicólogo, tudo aquilo que nós conversarmos com ele a respeito da nossa intimidade, dos nossos sentimentos, ele também não vai sair por aí falando para ninguém, porque ele é um profissional, ele é ético e ele vai guardar ali as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas particularidades, as nossas intimidades com muito respeito e ética. Por isso que nós precisamos buscar um psicólogo, porque ele tem a técnica e o conhecimento para nos ajudar a superar essas situações, porque só a medicação não resolve. Nós precisamos de ajuda para nos autoconhecer e aprendermos como nós vamos lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. A outra parte muito importante desse tratamento passa pelos amigos e pela família. 50% desse tratamento nós já estamos aqui, ó, já conversamos com o psiquiatra, já falamos com o psicólogo e agora a família e os amigos. Os amigos são sempre muito importantes para nos levantar a moral, para nos animar, para nos fazer companhia,
para trazer alegria para a nossa vida. A família, para nos dar o apoio, para nos auxiliar a superar os dias difíceis, para nos proteger, para nos confortar, para nos amparar nesses dias que nós estamos assim bastante vulneráveis. E a família também precisa compreender o que é a depressão, o que é a ansiedade, o que é a síndrome do pânico. E família e amigos precisam ter bastante paciência para ajudar em todo esse processo, porque não são situações fáceis, são situações difíceis que requer bastante paciência, bastante tolerância e perseverança, porque esses problemas eles não se resolvem de um dia para o outro. Às vezes levam meses, às vezes levam anos, dependendo de cada pessoa, de cada caso. Então, por isso, perseverança, paciência e muito amor. E o paciente? O que deve fazer o paciente? Porque até agora nós falamos das pessoas que podem ajudar aquele que tem o problema da depressão, ou da ansiedade, ou da síndrome do pânico. Mas e o paciente? Ele tem que fazer alguma coisa? O que ele precisa fazer? E aí eu vou contar para vocês a história da Patrícia Fonseca. A Patrícia Fonseca, ela transplantou um coração faz uns 3 anos, já vai para 4 anos. E ela se tornou uma triatleta. É uma reportagem da Folha de São Paulo de dezembro de 2017. A Patrícia nasceu com problema no coração e desde que ela nasceu, ela ficou internada. Ela raramente saía do hospital por conta do problema de coração que ela tinha. Então, até os seus 20 e tantos anos, ela ficou dentro de um hospital. E ela é uma jovem muito alegre, muito otimista, muito bem-humorada. E em alguns momentos que ela pôde sair do hospital, que ela conseguia ir em algum lugar com as amigas, ela tinha que, de repente, voltar para casa correndo porque ela estava passando mal. Até chegar um momento que não tinha mais o que fazer e ela estava na fila de transplante e o coração não chegava. E um dia ela estava internada já há meses no hospital, sem nenhuma perspectiva, embora ela nunca tenha deixado de acreditar que podia, e surgiu um coração e ela conseguiu fazer o transplante. E além disso, ela precisava de uma medicação que evitasse a rejeição, que também das medicações que existem, nenhuma delas ela poderia utilizar. E naquele momento surgiu uma nova substância, uma nova droga que possibilitava ela fazer o transplante e usar essa medicação para que não houvesse rejeição. E ela fez o transplante e deu certo. E ela usou essa medicação e ela ficou bem. E aí, como ela nunca tinha saído de casa, ela passou então a praticar exercício. Ela se tornou uma triatleta. E isso para ela foi assim, uma grande vitória. E a partir desse momento ela fundou uma ONG que trabalha com pessoas que precisam ser transplantadas e ela divulga o trabalho, ela ajuda a encontrar doadores para essas pessoas. Então vejam que é alguém que tinha um problema seríssimo, que poderia morrer a qualquer momento, mas que não se entregou, que lutou. Então, embora todo o amparo que ela tinha da família, de amigos, de médicos, ela fez a parte dela, que foi manter a esperança, manter o bom humor e lutar com todas as forças que ela tinha até ela conseguir aquilo que ela queria. E aí, o doente de depressão, de ansiedade ou de síndrome do pânico também precisa fazer a parte dele. Corresponde a 50% do tratamento. É a força de vontade de ficar bem,
de ficar saudável e passa pela prática de atividade física, porque a atividade física desenvolve todas aquelas substâncias que nós estávamos conversando até agora que o cérebro produz. Então, a atividade física proporciona o bem-estar, proporciona qualidade de vida. Precisa também jogar fora tudo aquilo que não é essencial. E aí você precisa se autoconhecer. O que não é essencial na sua vida? Você precisa empenhar toda a sua mesada ou o seu salário para comprar um celular? Precisa. Será que você não pode pegar isso daí, fazer uma viagem que te traria mais prazer, te traria conhecimento, te colocaria em contato com a natureza? Será que não seria mais legal? Né? O que é essencial na sua vida? O que é importante? O que você precisa de verdade? Né? Para e pensa um pouquinho. Curta as coisas simples. Né? O que é simples? É você acordar de manhã, por exemplo, e ter um café, um pão com manteiga, um irmão para conversar, para rir ali na mesa do café, uma mãe para dizer um bom dia, um pai para te abraçar, para te desejar um bom dia, amigos, coisas simples, gente. Nada complicado. A gente não precisa de joias, não precisa de carro do ano, não precisa de roupa de marca, não precisa de tênis de marca. A gente precisa de coisas simples que nos tragam prazer. Ria bastante até você perder o fôlego. O bom humor ajuda na produção de todas aquelas substâncias. Lágrimas acontecem, né? Quantas vezes nós tivemos problema na nossa vida? Vocês mais jovens, mas os mais velhos, mais problemas, vocês talvez não muitos, mas superamos, passamos. Os problemas não vêm para ficar. Os problemas têm um ciclo, eles acontecem, eles se resolvem e a vida segue. A vida segue em frente. A gente não pode ficar parado pensando no problema, pensando no que aconteceu. Aconteceu, acabou, é passado, agora eu estou seguindo em frente. Ah, mas eu fiquei envergonhado, eu tive medo, mas passou, olha para trás. Veja quantas dificuldades você venceu, quantas coisas você superou. Então agora você vai superar também, né? Pense assim, siga em frente. Esteja sempre rodeado de pessoas que te fazem bem, pessoas que te querem bem. Não pessoas que te põem para baixo, não pessoas que falam mal de você, não pessoas que sejam falsas com você, mas pessoas que te querem bem, pessoas que te fazem rir, pessoas que te dão alegria, pessoas cuja companhia te dá prazer, pessoas que somam na sua vida, não pessoas que roubam a sua energia, não pessoas que te deixam triste, não pessoas que te deixam bravo. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa conversa e eu gostaria de deixar a vocês algumas sugestões. A primeira delas, benevolência. Seja bom com você mesmo. Quer ser bom com você mesmo? É gostar de você como você é gostar do seu corpo, é melhorar a sua autoestima, é ser bom com você, cuidar de você, dos seus sentimentos, ter um horário para descansar, ter um horário para fazer uma leitura que te traga alegria, que te faça pensar sobre as coisas da vida, sobre os sentimentos, que abra a sua mente para que você tenha conhecimento. Seja bom com você. Seja indulgente com você. Não fique se julgando, não fique se culpando, não fique se apontando o dedo. Seja indulgente. Compreenda-se. Aceite-se. Aceite os seus erros e siga em frente. Perdoe-se e perdoe os outros. Perdoe-se os equívocos que você cometeu. Perdoe as mágoas que você causou.
Perdoe-se por ter fracassado, entre aspas, em algumas coisas que você queria realizar e não deram certo. Perdoe-se. E perdoe os outros por terem te magoado, por terem te ofendido, por terem sido violentos ou maldosos com você. Porque ninguém precisa ficar carregando um fardo imenso de mágoa, de raiva e de ódio, porque isso só faz mal a cada um de nós. Então, livre-se desse peso desnecessário e exerça o perdão. Você verá que você será mais leve, mais alegre e siga em frente. Esqueça as mágoas, esqueça. Coloque uma pedra em cima e siga em frente. Se você estiver passando por algum desses momentos de ansiedade, depressão, angústia, saiba que não é drama, saiba que não é para chamar atenção, saiba que também não é falta de Deus e muito menos frescura. E se você não tiver ninguém para conversar e ninguém que compreenda isso, ligue 188, fale com o pessoal do CVV que eles vão te ouvir sem drama, sem frescura, porque eles estão preparados para te ouvir. Não tenha vergonha de ligar, a ligação é gratuita. Você vai estar falando no Centro de Valorização da Vida. Não espere adoecer. Ligue e converse com quem pode te ouvir.